Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Ouça agora a boa e perfeita palavra de Deus com o pastor Heraldo Evaristo da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Graças a Deus, amados de Deus, mais que vencedores em Cristo Jesus, eu louvo ao nosso Criador por mais esse instante convosco, para receber do alto a sabedoria, o Evangelho da graça em nossas vidas. Eu sou o pastor Heraldo Evaristo da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, igreja essa que estimula a sua fé, sem desprezar a sua inteligência. E faço esse convite, amado, para que juntos estejamos na Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, que está situada no centro de Osasco, na Avenida dos Autonomistas, 2247, ao lado da Ponte Metálica, centro de Osasco. As nossas reuniões são às quartas-feiras, às 19 horas e aos domingos, às 9 horas da manhã. Recebo você fazendo parte da família da fé, recebendo o entendimento das santas palavras do Evangelho da graça de Deus. Importante, como sempre, você ter a sua Bíblia, seu caderno de anotações, para que você venha tomar nota e meditar uma vez mais em tudo que será dito. Também peço, amado, para que você tome nota do título da mensagem, que tem por nome O Cristão e os Alimentos. O porquê dessa mensagem? É porque, amados, até os dias de hoje, muitas pessoas são conduzidas, como Jesus disse, guiados por cego e errando nas Escrituras, a não proceder de conformidade com as verdades de Deus. E assim são levados por cegos, guiados por cegos, deixando de ensinar as Escrituras, a verdadeira palavra, e levadas a todo o vento de doutrina de homens. E a graça de Deus, ela vem para nos conduzir a ser guiados pelo Espírito de Deus, por sua verdade, e não por homens. Vejamos a primeira evidência acerca deste assunto, abrindo a sua Bíblia em Atos capítulo 10, verso 9. Atos capítulo 10, verso 9. E assim diz: No dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, quis comer. Mas, enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto, como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: De modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma, comum e imunda. Segunda vez, a voz lhe falou: Ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isto por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu.
Até os dias de hoje, muitos não comem carne de porco e nem carne alguma num período específico na chamada Semana Santa. E só comem peixe até se passar a Semana Santa para eles, né? Porque para nós, os cristãos, todos os dias são santos. Assim como foi abençoado por Deus o sétimo dia e santificado, os demais também foram. São santos. E isso está descrito em Gênesis, capítulo 2, verso 3, que Deus santificou o sétimo dia, assim como também os demais. Vejamos o que Deus diz acerca das aves dos céus, dos animais aquáticos e dos que rastejam, os selváticos e os domésticos, para agregar nesse conhecimento aqui que Deus criou tudo puro e tudo bom para o homem, para alimento, para mantimento. Vejamos o que está descrito em Gênesis, no começo da criação de tudo, no capítulo 1, verso 20. E assim diz, amado de Deus: disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes, que rastejam, os quais povoavam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves, segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou. Então veja aqui, amado, que o que Deus criou, todos os seres viventes, animais, sobre as águas, sobre a terra, sobre os céus, tudo para Deus é bom e foi abençoado. E Deus os abençoou dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, o quinto dia. Disse também Deus: produza a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Então tudo que Deus criou, ou sobre a terra, ou sobre as águas, ou sobre os céus, tudo é puro. Nada é imundo. O que conduziu alguns desses animais quadrúpedes a serem imundos foi a lei de Moisés. E a lei de Moisés foi abolida por Deus, se estabeleceu a nova aliança, a graça de Deus. A lei foi cancelada. Então não devemos mais viver por elas há mais de 2000 anos. Nós estamos num período da graça e muitos ainda não têm esse entendimento que Deus, o que Deus criou, tudo é puro. O que realmente contamina o homem não é a carne de animal algum. Depende muito do organismo de cada um. Tem pessoas que comem de tudo, só não comem pau e pedra, né? Como alguns até dizem. Eu como tudo, só não como pau e pedra. Algumas já têm alergias a alguns alimentos, mas tudo que Deus criou é puro. E por meio das palavras de Jesus, vemos o que realmente contamina o homem. Abrindo a sua Bíblia em Mateus capítulo 15, e vejamos as palavras do Senhor e o que realmente contamina o homem. Mateus capítulo 15, verso 10. E assim diz, amado de Deus: a graça de Deus, o Evangelho da graça de Deus, ela veio nos libertar de tudo, dos falsos ensinos, como também trazer para a nossa mente paz com relação aos alimentos que Deus criou. Mateus capítulo 15,
verso 10. E assim diz: Jesus, e tendo convocado a multidão, lhe disse: ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso sim, contamina o homem. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram: sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Ele, porém, respondeu: toda planta que meu Pai Celeste não plantar será arrancada. Deixai-os. São cegos, guias de cegos. Ora, se algum cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Então lhe disse: Pedro, explica-nos a parábola. Jesus, porém, disse: também vós não entendeis ainda? Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração. E é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furto, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas as coisas que contaminam o homem. Mas o comer sem lavar as mãos não o contamina, porque Jesus estava sendo indagado por isso. Mas também nessa corrente de pensamento, Jesus diz lá em cima: tudo que entra pela boca não é o que contamina o homem. Ou seja, qualquer comida não é o que contamina o homem, e sim as palavras, dependendo qual seja que está saindo da boca. Vejamos agora palavras do apóstolo Paulo, lendo a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso 25. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 25. E assim diz, amados de Deus: comei de tudo o que se vende no mercado, sem nada perguntardes por motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude, ou seja, tudo é de Deus. Tudo foi criado por Ele, como acabamos de ler em Gênesis. Verso 27. Se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiserdes ir, comei de tudo o que for posto diante de vós, sem nada perguntares por motivo de consciência, ou seja, aquele que tem a sabedoria da verdade, que tem a verdade na mente, no coração, sabe que tudo que Deus criou como alimento é puro. E eu recebo essa glória sempre na sua mente e no seu coração, amados de Deus. Uma vez mais, para que você sinta a liberdade que a graça de Deus te conduz a ter com relação à comida, amados de Deus. Uma vez mais, 1 Coríntios, capítulo 10, verso 25. Comei de tudo que se vende no mercado, sem nada perguntardes por motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se algum dentre os incrédulos os convidar e quiserdes ir, vai, comei de tudo que for posto diante de vós, sem nada perguntardes por motivo de consciência. Ou seja, através dessa mensagem, você está sendo conduzido por Deus a ter uma consciência limpa e tranquila com relação à comida, ao que for posto diante da mesa de qualquer pessoa que te convidar, amado de Deus, a almoçar, a jantar, a tomar um café. Se você não sente nenhuma repulsa pelo alimento, então só não digo que você seja um glutão, um comilão, porque sendo assim também vão te acusarem, né, de guloso, assim como aconteceram com Jesus. Aconteceu com Jesus, né, diante de muitos que o observavam comendo, porque ele comia bem, mandava ver. Vejamos agora 1 Coríntios, capítulo 8, verso 8. Aqui pertinho também, palavras do apóstolo Paulo, que anunciava o Evangelho da graça de Deus. Não é a comida
que nos recomendará a Deus? Pois nada perderemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. Então, com relação ao nosso crescimento espiritual ou não, não é a comida que vai mudar você. Não é deixar de comer, como alguns fazem, a prática do jejum, que vai te santificar diante de Deus, te tornar santo. O que já realizou isso foi a crucificação de Cristo Jesus, nos santificou diante do nosso Criador. Mas deixar de comer, não, e muito menos comer. Isso não traz crescimento espiritual. Se deixar de comer, e dependendo como isso é feito, a não ser se você tem um exame médico para fazer. Aí o médico, ele pede que você faça um jejum por conta do exame. Agora, para a santificação, isso vai trazer doença para o seu corpo, porque os órgãos, ele precisa do alimento para o corpo funcionar. E se você deixa de comer, o corpo vai ficar debilitado. Alguma situação de doença vai se estabelecer no seu corpo, no seu organismo, porque para ele trabalhar perfeitamente, ele precisa do seu alimento, das suas refeições diárias, café da manhã, almoço, janta, para que o corpo fique bem nutrido. Então, veja que realmente é uma cegueira espiritual aí na mente de muitas pessoas com relação a essa abstinência de alimento. Então, o que acontece são fragilidades físicas quando alguém pratica essas práticas religiosas de jejum. Eu conheço pessoas que morreram por conta disso. A prática é excessiva, então o corpo não aguentou. Então, amado de Deus, o Evangelho da Graça veio para te libertar disso, para que você tenha um corpo saudável, em nome do Senhor Jesus Cristo. Não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. Paulo está falando aqui com relação ao crescimento espiritual. O crescimento espiritual é você guardar a sua boca para não ser contaminada pelas palavras que saem dela, dependendo do quais sejam, como Jesus advertiu. E eu recebo você vigiando, para que você sempre tenha na boca, como diz o Evangelho, palavras agradáveis, temperadas com sal, para saberes responder os que vos interpelam, os que vos questionam, os que conversam com você. Então, amado de Deus, o que realmente traz crescimento espiritual é o conhecimento, é a palavra da verdade nos lábios e no coração. E assim eu declaro sendo a sua vida em nome do Senhor Jesus Cristo, santificada na palavra, no conhecimento da verdade. E aqui eu me despeço de todos vocês, amados. Obrigado pela sua companhia. Recebo você crescendo no conhecimento da graça de Deus e entendendo, que o que Deus aguarda de cada um de nós é a perseverança, é a sede de querer aprender, é a sede de querer ter conhecimento do Evangelho da Graça de Deus. E em cada mensagem que nós, pastores da Igreja Vida Cristã, trazemos, é um pilar, é um tijolo para edificar a sua vida no conhecimento da verdade. Um abraço a todos, até a próxima do seu amigo, Pastor Heraldo Evaristo, da Igreja Vida Cristã, em Cristo Jesus. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz.
você deseja servir a Deus por amor e pela fé, se você deseja meditar na palavra de Deus e acredita na superioridade da nova aliança, se você está cansado das obras da lei, então você é da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus e não sabe. Não perca mais tempo. Procure a Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, que está situada em Osasco, na região central, na Avenida dos Autonomistas 2247, ao lado da Ponte Metálica de Osasco. E venha ouvir as palestras iluminadas com o pastor Sandro Diniz, às quartas-feiras, às 19 horas e aos domingos, às 9 da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.